Boa noite a todos, boa noite, portanto, aos fregueses, aos grupos de escuteiros das Mercês, aos líderes de bancada e a todas as bancadas, à senhora Presidente da Junta e ao Executivo. À Escola de Património queremos agradecer a vossa presença, aos funcionários da Junta. Verificado que está o quórum, portanto, vamos começar a iniciar a nossa ordem de trabalhos. Iniciamos, como habitualmente, com a intervenção do público, pelo que eu pergunto se há alguém presente que quer intervir. Não há. Então passamos ao período antes da ordem de trabalhos. Pergunto se algum dos vogais da Assembleia quer, portanto, intervir, se faz favor. Ao Sr. Vogal Israel, só um minutinho, por favor. Devido a problemas na rede, a Assembleia não está a ser transmitida online, o que está a ser gravada e o vídeo irá ficar disponível no YouTube, portanto, da Junta de Freguesia. E agora tem a palavra o Sr. Israel Luís, o vogal da CDU. Muito obrigado, Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, Sra. Presidente da Junta de Freguesia, Executivo, trabalhadores que nos permitem estar aqui hoje, aos fregueses aqui presentes, aos convidados e também à Escola de Património de Sintra. Muito boa noite a todos. Bem, o que é que vos trago aqui? Normalmente trago aqui sempre alguns temas problemáticos que subsistem algumas dúvidas ou que ainda não estão resolvidos. Pronto, iria iniciar pelo tema da rota de ligação da Padre Alberto Neto ao Conservatório de Sintra, para saber qual o ponto de situação em que está esta rota. Previsivelmente, só para o próximo ano eletivo é que poderá estar, não sei. Relativamente a outro tema, tem a ver com a falta de uma guarda de segurança, que já tinha sido referido há 2 assembleias atrás, ou 3, não me recordo, ou seja, na estrada de Marquês de Pombal, junto ao número 10. Mesmo após a requalificação daqueles arruamentos, há ali uma zona que é perigosa. Já existia, mas já que houve a requalificação, se calhar precavermos com algum acidente. Outro tema que trago aqui tem a ver com problemas de visibilidade aqui nas pracetas da Rua Vasta Gama, ou seja, na saída das pracetas paralelas à Rua Vasta Gama e na Rua Jorge Castilhas, pracetas do Padre Manuel da Nóbrega. Tivemos informação por parte dos fregueses que aí residem que, devido à colocação dos ecopontos, lhes retira alguma visibilidade. Por isso, não sei se haverá ali necessidade de algum espelho para evitar alguns acidentes que ali acontecem. Temos também verificado que estão a ser colocados os novos abrigos das paragens e temos verificado que essas paragens têm supostamente iluminação incorporada. Para além de ter sido efetuada também uma pré-ligação, verifica-se aqueles tubos subterrâneos vermelhos, corresponde a alguma pré-ligação. Aqui a nossa questão é saber se existe alguma previsão para a sua eliminação, porque de facto, mesmo que a iluminação dos postos, ou seja, os postos de iluminação, ou seja, as pessoas que lá estão e que têm que ver os horários, necessitam depois da luz do telemóvel para poder ver a informação, para além de estar depois em zonas muito escuras. O último tema que aqui trago tem a ver com o tema do nome das ruas, não é o nome das ruas, mas foi decidido então o número dos blocos das portas dos edifícios na Tabaqueira. Nós, CDU, tínhamos feito esta nossa primeira moção neste mandato, vai fazer agora 4 anos, e desde então ainda não existe as placas, ou seja, tinha sido decidida então a colocação de os números das portas
e até o momento ainda não estão. Também era só para ter ideia de algum prazo que possa existir para a sua colocação. Pronto, e por este momento é tudo. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Vogal Rui Morato, da bancada do PSD. Ora, muito boa noite, Sr. Presidente da Mesa, membros da Mesa, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, caros funcionários, meus sócios colegas da bancada, do PSD, e demais representantes das freguesias, todo o público presente. Sr. Presidente, estamos aqui a chegar ao final do mandato e as perguntas que trago não serão tão específicas como as do nosso colega da CDU, mas gostaria aqui um pequeno ponto de situação. Estamos aqui a chegar ao fim e parece que estamos no início. Se já temos alguma data prevista para a entrega do autocarro, depois da decisão da sua aquisição. O centro de saúde, em que ponto é que estamos sobre o centro de saúde, uma vez que a opção recaiu sobre multiusos, aproveitando desde já para lhe perguntar também se temos alguma previsão de fim de obras e de entrega de multiusos. O lixo, após uma entrevista do Sr. Presidente da Câmara, parecia ter tido aqui uma lufada de ar fresco, com uma recolha mais correta, mas passado 2 ou 3 semanas a coisa voltou toda ao mesmo. E se no lixo orgânico podemos notar alguma pequena melhoria em alguns pontos, no lixo reciclado é o desastre total. Está tudo espalhado, as recolhas levam 2 a 3 semanas e as pessoas não têm também onde guardar tanto lixo. Mesmo apesar de se recorrer habitualmente à falta de civismo dos fregueses, certo é que não se consegue guardar tanto lixo durante tanto tempo. E, portanto, julgo que se mantém aqui uma insuficiência dos serviços de recolha de lixo. A deshervagem está também melhor. Perguntava-lhe se finalmente vamos utilizar algumas substâncias para evitar que ela cresça, como tem crescido até aqui, e ao fim destes anos todos de abandono, vemos de facto trabalhos em curso, ainda bem, ficaremos com uma freguesia mais limpa, mas vão levar muito tempo a fazer, porque de facto estiveram por fazer durante vários anos. Por fim, uma explicação também em relação às obras nas escadas amarelas, que finalmente parecem ter começado. Perguntava-lhe se já sabemos o que é que vai ser ali feito, quanto tempo vai demorar e se há ou não alguma possibilidade de arranjar uma alternativa àquelas pessoas que agora, com ou sem perigo, já não passam ali definitivamente e, portanto, têm que dar a volta a Rua de Moura para chegar às suas casas lá acima. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Vogal Eunice Andrade, da bancada do CDS. Boa noite à mesa da Assembleia. À mesa da Assembleia, ao Executivo da Junta, a todos os vogais presentes e ao público em geral. E um agradecimento aos funcionários e aos meninos da Escola de Património. Havia uma das coisas que eu ia falar, o Morato falou, mas eu reforço, vale mais tarde do que nunca, o arranjo das escadas amarelas. A outra era, não sei se é com a Câmara, se é com a Junta, pedir uma chamada de atenção à rodoviária, porque eles entram em Rio de Moro Velho com uma velocidade enorme, que já são 3 acidentes que não se dão porque os choferes conseguem controlar. Eles têm que ter um pouco mais de cuidado nestas ruas estreitas, porque está sujeito a vir uma criança daquele lado, ainda por cima há uma escola, que é uma creche, que é a Quinta da Raposa. Acho que é preciso ali um pouco de atenção. E não é mais nada. Obrigado. Tem a palavra agora a Sra. Vogal Ana Vieira, da bancada da CDU.
Olá, boa noite. Boa noite à mesa da Assembleia, ao Executivo da Junta, à Senhora Presidente, aos colegas vogais, aos fregueses que hoje aqui tiveram a paciência de nos vir ouvir e ver, apesar de ninguém ter querido intervir, aos nossos jovens da Escola de Património que nos fazem este serviço quase cívico em todas as Assembleias de Freguesia. E estou aqui hoje para fazer uma intervenção relativamente a várias coisas, a vários assuntos. Não é muito longa, mas são vários assuntos. No seguimento das perguntas que a CDU fez sobre o protocolo firmado entre a Junta de Freguesia de Rio de Moro e o município de Sintra sobre a limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidores, na última sessão da Assembleia de Freguesia, a CDU tem várias considerações e perguntas a fazer ao Executivo da Junta de Freguesia. A primeira é se, relativamente à execução desse contrato, se já foram ou não contratados os trabalhadores da fiscalização e feito o aluguer do veículo em causa, se sim, quantos trabalhadores e de que modo é que foram contratados. A pergunta seguinte é como está a Junta de Freguesia de Rio de Moro a acompanhar a execução do contrato, se estão ou não salvaguardadas as questões relacionadas com a higiene e segurança no trabalho dos trabalhadores da SUMA que executam estes serviços na freguesia. Se não, o que tem a Junta de Freguesia de Rio de Moro a dizer sobre estes trabalhadores que usam espaço público e os serviços de transporte para se deslocarem de casa para o trabalho e vice-versa, em contacto com os restantes utilizadores, com a mesma roupa com que estiveram a lidar com os lixos, os resíduos na via pública e, consequentemente, o perigo para a saúde pública que isso implica. Isto sobre a higiene pública. Sobre o serviço de recolha de monos, também temos algumas dúvidas na execução do protocolo que foi firmado com a Câmara Municipal. Nos termos do protocolo, deveriam ser alocados a este serviço 5 trabalhadores e 2 veículos. A CDU pergunta quantos trabalhadores e quantos veículos estão de facto alocados a este serviço. Depois também pergunta se os 2 trabalhadores existentes já estão ou não providos nos contratos, ou se continuam a recibo verde. É que a informação consta do site da Junta, consta a abertura do procedimento contratual, concursal para o contrato. Em fevereiro de 2025, consta a ata do júri com os critérios de seleção, mas não consta mais nada. Portanto, não conseguimos obter informação se esse processo está ou não concluído, se está em conclusão, qual é a fase, até tendo em conta a informação que a Sra. Presidente da Junta foi dando aqui ao longo das várias Assembleias de Freguesia, quer da abertura do procedimento, quer da publicitação do aviso, e, portanto, saber como é que estava. Depois, deixo isto para depois da resposta. Nós temos por hábito, aqui todos nós, todas as bancadas, mais coisa, menos coisa, de, quando aqui chegamos, cumprimentar os trabalhadores da Junta de Freguesia, que aqui vêm prestar o seu serviço e que estão aqui a assegurar, e que asseguram antes, asseguram depois, mas não asseguram só isto, asseguram outras coisas. E na sequência das questões relacionadas com a higiene e saúde no trabalho, e já que tínhamos colocado essa questão relativamente aos funcionários da SUMA, que já sei que não são funcionários da Junta, obviamente, também nos começámos a questionar o que é que se passa com os funcionários da Junta. E, portanto, e como não sabemos, perguntamos onde são, se existem ou não, e onde são as instalações para os trabalhadores da Junta, sobretudo aqueles que são dos serviços externos, que lidam com os espaços verdes, com as calçadas, com as obras, com os parques escolares, os do mercado da tabaqueira, ou da Serra das Minas, ou do parque urbano, dos pavilhões desportivos, os do cemitério. Onde é que esses funcionários que fazem serviço na rua e que lidam, e obviamente não têm um serviço de secretária, e que lidam com questões de salubridade pública e com aquilo que está na rua, desculpem, onde é que esses funcionários mudam de roupa, se podem higienizar antes do trabalho e onde é que tomam as suas refeições? Nós não sabemos, perguntamos. Apesar de nos parecer que é em lado nenhum, ou que não existirá
nenhum lugar em que o possam fazer em condições dignas. Segundo parece, existe um espaço improvisado pelos próprios funcionários, onde tomam refeições, onde não têm como tomar banho, e que estas instalações não terão, por aí além, dignidade. Isto é uma pergunta, mas também já é uma afirmação. Pese embora, depois da resposta, possa intervir novamente. Mas nós temos uma junta de freguesia que nos apresenta uma conta de gerência, que na sua página 4, do relatório de gestão e conta de gerência, peço desculpa, na sua página 4 está afirmado, logo na sua introdução, que tem um saldo de execução orçamental a 31 de dezembro de 2024 de 549.362,83 cêntimos. Sabemos, a CDU sabe, e sabemos todos, que desse saldo, cerca de 367 mil euros são para o novo autocarro. Mas ainda assim, sobram quase 200 mil euros. E eu pergunto, se não existir este espaço, desconfia a CDU que não existe, como é que ao fim de tanto tempo não se pensou usar os saldos de gerência para fazer uma coisa que é devida, digna, obrigatória, que é ter um espaço para que os funcionários da Junta, aqueles que estão nas suas funções mais insalubres, possam tomar banho, possam mudar de roupa, possam tomar as suas refeições em condições. Isto era uma questão genérica. Relativamente ao cemitério, a CDU também tem dúvidas. Tem dúvidas porque também sabemos, o Sr. Presidente informou, e também fomos ao site, e também vimos que abriu um concurso exatamente na mesma altura, mas também a única coisa que tem, de facto, é o aviso, publicado no Diário da República, publicado na BEP, e a ata com os critérios, que até é prévia a tudo isso, mas também não conseguimos saber o estado do concurso. E o que nos preocupa é que, na realidade, e para as informações que têm sido aqui prestadas e que estão nos vários relatórios de atividades e relatórios trimestrais, neste momento o cemitério trabalha com um único trabalhador. E eu pergunto como é possível fazer as funções e aquilo que é necessário fazer num cemitério, como é que se fazem os enterramentos, os levantamentos das campas e tudo isso com um funcionário. O que é que acontece quando o funcionário tem que estar de folga? Porque nenhum funcionário trabalha 7 dias por semana, 10 horas por dia. Não serão 10 horas, mas trabalha 7. Ok? Mas não pode trabalhar 7 vezes 365 dias. O que é que acontece quando não temos funcionário? O que é que acontece aos funerais dos fregueses da freguesia que têm de se realizar para o cemitério, se se realizam ou não e como é que são feitos os outros trabalhos de cemitério que não pode ser só um funcionário a fazer? Também é uma pergunta que gostávamos de ver respondida. Outra questão que trago, e foi um contacto de encarregados de educação, numa ação da CDU na zona da Rinchou e aqui na zona de Rio de Moro, que nos disseram que, e isto é sobre o pavilhão desportivo de Fitares, que o pavilhão não tem balneários em funcionamento, só tem 2 WCs. Eu diria que não me parece que se possa chamar de pavilhão a um local de prática desportiva que não tenha nem WCs em condições, nem balneários para as pessoas tomarem banho, quando terminam as suas atividades físicas. Depois, também, a mesma pessoa nos disse que aparentemente os balneários existentes servirão de armazém. Não sei se é verdade ou não, mas pronto, queríamos colocar essa questão também. E relativamente ao estado do pavilhão, é que cada vez que chove fica completamente inundado. Com isto perguntamos como foi recebido pela Junta de Freguesia a responsabilidade de gestão deste específico equipamento, nestas condições, e se está prevista, e se sim, quando, a regularização destas situações, a existência de balneários, a reformação do WC e as obras necessárias ao pavilhão desportivo de Fitares para que não chova. Para já é tudo. Muito obrigada.
Tem a palavra a senhora vogal Sara Barbosa, do Bloco de Esquerda. Muito boa noite a todos e a todas. Eu começo por cumprimentar a senhora Presidente da Mesa da Assembleia, a senhora Presidente da Junta de Freguesia, todos os meus colegas aqui das diferentes bancadas, os jovens que fazem o favor de estar aqui a dar apoio, da Escola de Património, os trabalhadores da Junta e o público em geral, que atrás de mim, ao qual eu peço muita desculpa por estar de costas, mas tenho de ser, porque senão não consigo ouvir. Eu vinha apenas colocar duas questões muito diretas, digamos assim, muito práticas. Uma delas que tem a ver com uma das propostas do Bloco de Esquerda há duas reuniões atrás, não estou em erro, acerca da publicidade ao recenseamento dos imigrantes com direito a voto, e como eu vi que de facto houve várias inscrições durante estes últimos tempos, eu gostaria de saber, apesar de me parecer que não há propriamente uma campanha, do ponto de situação, se houve de facto muitas pessoas nestas condições a inscrever, a pedir informações, se as pessoas estão informadas, se têm inscrito, portanto não sei se não saberá dizer isto, se me souber dizer isto agora, agradeci que depois, noutra altura, me pudesse esclarecer. A outra questão tem de facto a ver com a limpeza e com o problema do lixo aqui na freguesia, muito concretamente, uma vez que muitas das coisas já foram faladas, muito concretamente a recolha de monos. Ora, eu moro ali na Avenida, na Estrada Marquês de Pombal, na Avenida Marquês de Pombal, cá em cima, ao pé do pavilhão, não muito longe do pavilhão que está a ser construído. Neste momento, eu não sei se há pessoas a fazer obras, a mudar de casas, há um monte imenso de lixo, de monos, em pelo menos 2 dos pontos de recolha de lixo, um próximo da minha casa, outro na Avenida do Parque, que são montanhas de tábuas de todo o tipo de lixo e mais algum, que já lá estão garantidamente há 4 dias, e eu gostava de saber, até porque vim aqui e já vim aqui várias vezes ao site da Junta, à parte dos monos, e há aqui uma série de regras, e depois há um texto que diz que a inobservância destas regras de posição constitui contraordenação, etc, etc. E as pessoas fazem sistematicamente isto, aquilo mete medo, é horrível, as pessoas querem ir despejar o lixo e não conseguem porque está o caminho obstruído por estes monos todos, ou então temos que fazer uma ginástica, ou passar por cima, arriscamos-nos a magoar-nos. E eu gostava de saber, pronto, se isto não tem de facto qualquer tipo de resolução possível. Não sei também em que ponto está a questão das campanhas, porque de facto isto é a falta de civismo. A principal questão aqui parece-me mesmo ser a falta de civismo, e já agora também fazia uma sugestão se não seria possível a Câmara, mais ou menos como se faz noutros sítios, ter dias certos para as recolhas e divulgar isso. Eu sei que não resolveria o problema, mas se calhar algumas pessoas fariam um esforço e se calhar minorava. Se toda a gente soubesse que à terça-feira há recolha de, sei lá, tudo o que for plásticos, inclusivamente coisas grandes, que à quinta há recolha de tudo o que for de vidro, que à sexta há recolha de tudo o que for papéis, é que de facto está absolutamente assustador ali, pelo menos na parte que eu conheço. E pronto, era só isto. Muito obrigada. Tem a palavra a senhora Presidente da Junta de Freguesia. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a si e a mesa, cumprimento todos os vogais da Assembleia, os vogais do Executivo, os nossos alunos da Escola de Recuperação do Património de Sintra. Agradeço também a cedência da escola para a realização desta Assembleia. Agradeço o habitual esforço e bom trabalho dos funcionários da Junta e agradeço a presença do público. Bom,
Tentando aqui responder às questões que foram colocadas e começando aqui pelas questões do Sr. Vogal Israel Luís, relativamente às rotas entre a Escola Secundária Leal da Câmara e o Conservatório de Música de Sintra, isto tem a ver, para quem nos possa estar a ver e para contextualizar, tem a ver com os cursos de ensino articulado. Foi feito um pedido por parte de alguns pais, até através da Associação de Pais, portanto são os representantes dos pais, e foi também falado em Conselho Geral da necessidade de reforçar aqui alguns horários. Entretanto, essa comunicação foi encaminhada para a TML, Carris Metropolitana, e aguardamos resposta a essa situação, portanto não tenho uma data para lhe dar, e se vai ser reformulado ou não, porque também terá a ver agora aqui com aquilo que a TML considere, se existe efetivamente massa crítica para tal ou não, porque as rotas dos autocarros também precisam de massa crítica e de público para determinados horários, mas eu não sei se esse é o caso, porque ainda aguardamos a resposta. Relativamente à Guarda de Segurança da Estrada Marquês de Pombal junto ao número 10, como lhe disse da última vez, solicitei à Câmara Municipal de Sintra e por isso eles agora, quando conseguirem, colocarão, se for esse o entendimento. A saída das pracetas, a única praceta onde já há muito tempo, se calhar já quase a fazer 4 anos, foram movidos os contentores do lixo e que, portanto, possa estar aqui a causar alguma confusão, é de facto a saída da praceta Padre Manuel da Nóbrega. Os contentores estavam junto a um prédio na Jorge Castilho e infelizmente havia uma deposição muito grande de montes e de sacos por fora, e então movemos os contentores para um sítio onde não encostava ao prédio e nunca faria, e apesar de tudo não fazia tanta diferença aos moradores. O ideal seria acabar com esse problema, mas não sendo possível e podendo minimizar o impacto para os moradores, assim o fizemos. Mas neste momento, e apesar de ter demorado muito, já tem o espelho de segurança rodoviária. Por isso eu não sei exatamente qual é a praceta a que se refere, mas neste caso está lá. Confesso que nunca dei por necessidade nas outras, não estou a dizer que não o tenho, iremos ver, mas relativamente à praceta Padre Manuel da Nóbrega, que foi de facto onde houve a deslocação de contentores há algum tempo, o espelho foi colocado há relativamente pouco tempo pela Câmara Municipal de Sintra. Relativamente aos novos abrigos de passageiros e à iluminação, não há qualquer previsão, uma vez que depende da E-Redes, que ainda não fez as ligações que são necessárias. Portanto, o promotor colocou aquilo que tinha de colocar e agora a E-Redes terá de fazer a ligação e até à data ainda não o fez, nem deu previsão para que tal aconteça. Relativamente ao nome das ruas do bairro da Tabaqueira, como sabe, a nossa proposta foi de manter as ruas como estão, bairro da Tabaqueira, do 1 ao 10, do 11 ao 19, o que seja, na altura, e a Junta de Freguesia voluntariou-se para colocar essas placas, mas o Gabinete de Intervenção nas Cidades fez o favor de o fazer, portanto, neste momento, aguardamos que seja colocado pela parte da Câmara Municipal de Sintra e do Gabinete as placas no bairro da Tabaqueira. Relativamente ao Sr. Vogal do PSD, Rui Morato Lopes, bom, eu não posso deixar de comentar que disso parece que estamos no início do mandato. O Sr. Vogal não me leva a mal, só se for assim. E eu compreendo que pareça, porque eu tenho notado de facto os seus silêncios ao longo dos tempos e, portanto, eu percebo que metade do que aqui disse e que está referido já em vários sítios, que possa não ter dado a devida atenção, e esclareço com todo o gosto, mas de facto só assim é que lhe pode parecer estar no início, porque já muito se andou, bem ou mal, dependerá da ocasião de cada um, mas pronto, ainda bem que voltou a intervir. Relativamente à entrega do autocarro, como eu disse na última reunião, o prazo de entrega é de 12 meses. Neste momento até temos um prazo simpático de setembro, mas nem nós, nem a empresa vencedora o pode garantir, porque na realidade o prazo não pode ser, o prazo vai ser cumprido, ou o prazo não pode ser ultrapassado, mas não tem de ser entregue antes, e portanto eu fiz questão de dizer aqui que o prazo de entrega era de 12 meses, porque de facto não há autocarros ao virar da esquina, não há autocarros já feitos, haveria em segunda mão, que não foi a nossa opção, e portanto
o autocarro, o prazo de entrega é 12 meses e, portanto, teremos de aguardar. Neste momento, como lhe digo, temos uma previsão de setembro, mas não é de todo vinculativa, porque ainda tem depois mais 2 meses, salvo erro, para o entregar e, portanto, se a empresa disser que não entrega em setembro e disser que entrega em outubro, nada poderemos fazer, temos de cumprir o prazo do contrato. Relativamente ao centro de saúde, está na fase final do projeto, o que o vereador indica é que quererá lançar o projeto ainda em maio, mas hipoteticamente em junho no máximo, a informação que eu tenho da Câmara Municipal de Sintra. O multiusos de Fitares, o prazo de entrega foi desde o início 500 e muito dias, portanto, não me faltando a memória, é novembro, dezembro, por aí. Relativamente ao lixo, à entrevista do Sr. Presidente, confesso que não sei a que a entrevista se refere, devo ter visto, mas agora de repente nem estou a ver ao que se refere, mas se serviu para melhorar o lixo, tanto melhor, que deu uma entrevista todos os dias para melhorar tudo, por nós está ótimo. E relativamente aos recicláveis, a questão é com os SMAs, e portanto aí pouco ou nada a Junta de Freguesia pode fazer, fazemos aquilo que nos compete e que podemos para colaborar nesta questão, nomeadamente cada situação anómala que vimos, reportar aos SMAs, e reportamos várias de facto. É um caminho que os SMAs têm feito, sei, e aqui nunca houve esconderijos para ninguém. Nunca nos mostramos e não estamos, e ninguém está confortável, porque aqui, não vimos aqui pintar um conto de fadas. Nunca foi essa a nossa intenção. E o lixo, principalmente os recicláveis, os ecopontos recicláveis, mais do que o orgânico, sempre achei, vou continuar a achar, enquanto não houver melhorias absolutas, que estão aquém daquilo que devem estar. Não chegamos de todo ainda ao ponto que merecemos, que queremos e que todos nós, enquanto moradores, enquanto cidadãos, enquanto pessoas que habitam esta freguesia, que vivem esta freguesia, merecem. No entanto, continuo a achar que é importante ter memória e que é importante percebermos o que nos rodeia e ter memória, perceber que ainda assim temos conseguido fazer alguma recuperação. Volto a dizer, não estamos de todo nos níveis que achamos que merecemos, que queremos e que temos de ter. E depois ter um pouco a noção, e eu acho que esse desafio vai continuar, e já que eu disse aqui outras vezes, não é só no nosso município, agora nem falando da freguesia, porque aqui não acho que seja um problema específico da nossa freguesia, será talvez um problema que se nota muito, muito, muito na zona urbana do concelho, notar-se-á, pelo que eu me apercebo, que não conheço tão bem, na zona mais rural do concelho, notar-se-á menos, e isto tem muito a ver com a pressão que nós temos de população e o facto de a nossa população continuar a aumentar e, naturalmente, os serviços não se conseguem adaptar em 2 dias para, de repente, agora terem mais... Ainda não estávamos onde queríamos e a população aumentou e, portanto, tudo isso nós temos de analisar, mas volto a reforçar, não acho de todo, e acho que ninguém acha, e nunca ouviram isso, pelo menos na minha boca, que esteja tudo perfeito e que estejamos no nível que queremos e que merecemos. E relativamente às escadas amarelas, bom, as pessoas têm de passar pelo mesmo sítio onde já deveriam passar. As escadas estão interditas há muito, muito tempo. E há um caminho alternativo. Um caminho alternativo que até foi devidamente sinalizado pela Junta. Entretanto, as pessoas decidiram que era bom tirar baias, que era bom tirar indicações, mas há um caminho alternativo. Dão uma pequena volta na Praceta das Amoreiras. Portanto, saem da estação, em vez de subirem na estação, Praceta das Amoreiras, viram à direita e o caminho vai dar exatamente ao mesmo local. A obra, se não estou em erro, está lá a placa, eu acho que são 8 meses. Não quero temar, porque eu nunca sei se são... Não quero temar, não quero dar a certeza. Nunca sei se são 6 ou são 8. É uma obra do SMAS e da Câmara, como já tinha dito, o que vai ser feito também já tinha dito. Portanto, aquelas escadas que estavam vedadas por falta de segurança, uma vez que se começou a notar abatimentos, estão vedados, os abatimentos devem-se aos coletores de águas pluviais e de esgotos que passam por baixo e que agora vão ser desviados para não ficarem debaixo das escadas, isto não voltar a acontecer e, portanto, ia haver segurança para todos e, portanto, é aquilo que está ali a fazer. Relativamente às escadas amarelas, a vogal Eunice também perguntou, já está a resposta dada. Relativamente à chamada de atenção à Carris Metropolitana, falo-emos novamente, no local em causa até já fizemos outras vezes, mas faremos novamente
e se eventualmente no dia a dia notar que há, porque às vezes tem a ver com, às vezes não, tem a ver com o motorista e com a responsabilidade do motorista. O excesso de velocidade é uma responsabilidade do condutor. E se reparar que é mais numa carreira do que noutra, e também se quiser depois fazer chegar essa informação quando se aperceber, também o pode fazer, porque ajuda também em relação a outras queixas que já fizemos do local em causa. Não é a primeira vez que temos essa queixa e que até já presenciamos essa situação. Por isso agradeço e faremos também novo reforço daquilo que foi dito. Relativamente à senhora vogal Ana Vieira, da CDU. Vou tentar aqui escolher bem as palavras, porque o que a senhora vogal foi ali fazer é um falso moralismo, porque não há nenhuma pergunta que esteja a fazer que seja realmente uma pergunta, uma vez que tem as respostas todas. E tem porquê? Porque se nota perfeitamente no tipo de pergunta que faz que foram conversadas antes. Estamos em período de eleições autárquicas, abriu-se aqui o jogo e toda a gente percebe isso. Toda a gente percebe isso. Porque, em relação a muitos dos assuntos que aqui falam, são assuntos que já aqui foram falados outras vezes, mas começando a esclarecer um a um. Recolha de montes, diz que tem dúvidas, mas depois diz que os 2 trabalhadores existentes já estão no quadro ou não. Então tem dúvidas ou não? Não tem? Acabou de afirmar que são 2? Portanto, não tem dúvida nenhuma. São aqueles percalços que nos acontecem pelo caminho que depois, afinal, não tínhamos dúvidas, tal como não tem dúvida em nenhuma das questões que colocou. Relativamente à recolha de monos e aos trabalhadores existentes, afeto exclusivamente a este serviço, nós temos os 2 veículos e temos 2 trabalhadores afetos exclusivamente a este serviço. Vamos contratar mais 2, como está no concurso público que abrimos e que está a decorrer, e as atas não estão lá porque o concurso não está finalizado. Quando é finalizado, as atas são colocadas no site, por isso as atas só não estão lá e os resultados só não estão lá porque não existem. Quando existirem, vão para lá, tal como todos os outros concursos que fizemos, que tudo foi disponibilizado no site. E, portanto, sempre que é preciso reforço, fazemos esse reforço. Neste momento, não é o caso, mas numa primeira fase, até o caminhão andou ao serviço, por exemplo, dos monos e dos vertes. Não é o caso neste momento, mas já foi. E, portanto, dedicados estão estes 2, mais 2, além destes 2, mais 2 a ser contratados. Relativamente ao vínculo destes trabalhadores, um dos trabalhadores, neste momento são os 2 contrato de prestação de serviços. O objetivo é que um deles deixe de ser, o outro não poderá por motivos pessoais. O senhor é reformado e também não vamos mandar uma pessoa embora que presta um serviço efetivo à freguesia, como os senhores sabem perfeitamente, só porque não pode ter outro vínculo. Até porque este vínculo em nada tem de ilegalidade e em nada tem que não cumpra o contrato que nós temos com os SMAS e com a Câmara. Relativamente aos trabalhadores da Junta, onde se vestem e onde se despem, ao improvisado, não sei bem o que é o improvisado e o que é o segundo que parece. Os trabalhadores da Junta de Freguesia têm mais do que um local onde podem trocar de roupa. Até aqui há uns tempos tinham uma oficina que nós temos no Alto do Forte, toda a gente sabe onde é que é a oficina. Não vou aqui dizer por motivos óbvios, porque isto é transmitido e eu não tenho que estar a transmitir as moradas dos locais da Junta de Freguesia que são que devem ser mais resguardados. Tal como também há trabalhadores que neste momento, e a pedido dos mesmos, têm estado na sede de junta que não tem neste momento outro uso e, portanto, não vejo qual é o mal. Não têm, de facto, e é uma coisa que a mim, infelizmente, não consegui corrigir. Até tenho o local onde eu gostaria de fazer, mas ainda não foi possível. Mas isso são coisas que eu converso com os funcionários e só com eles devo conversar. Depois, se eles exteriorizam isso ou não, já fica na consciência de cada um e naquilo que cada um quer ou não fazer, não me cabe a mim julgar. E, portanto, não tendo chuveiros, que infelizmente não têm sítio onde trocar de roupa para ir para casa. É o ideal? Não, nunca lhes disse que era, também não. Sabem bem, eles, os funcionários onde eu gostava de fazer,
um outro tipo de instalação. Sabem porque é que não foi feito, também sabem. São estas as condições que têm desde sempre, já tinham na altura em que os senhores tiveram 19 anos na Junta. Relativamente ao cemitério Escoveiros, o ponto de situação é exatamente o mesmo dos anteriores, portanto o concurso é o mesmo. Relativamente ao pavilhão desportivo de Fitares, eu já tinha tido uma série de dúvidas. Aliás, tenho-as dito aqui, que as pessoas não liam os planos de atividades, que as pessoas não liam os relatórios de atividades, porque se lesse, está lá escrito que de facto queremos construir os balneários de Fitares. Agora, se há um encarregado de educação ou dois incomodado porque não tem um balneário que gostava de ter, deve primeiramente esclarecer com a escola, deve pôr essa questão à escola, depois deve pôr essa questão à Câmara Municipal de Sintra. E o contrato que nós temos, que os senhores sabem perfeitamente qual é, porque foi aqui aprovado, não inclui a construção de novas coisas, inclui a manutenção. Relativamente ao chover dentro do pavilhão, e já agora, para quem não tenha... Falando da memória que falei há pouco, quero só relembrar que aquele sítio era um antro de tráfico de droga, que um funcionário lá da Junta lá foi brutalmente espancado, nunca mais trabalhou na vida, que a polícia pedia, por favor, que se deitasse aquilo tudo abaixo e que, portanto, se hoje é um pavilhão para uma escola que não tem pavilhão, onde os alunos não podiam fazer educação física, à nossa gestão se deve desde 2013. E, portanto... deixar também isso claro, relativamente às infiltrações, não é cada vez que chove. Houve um problema numa das últimas chuvadas, mas não é cada vez que chove e o pavilhão não fica inundado. Cai água num sítio específico que, de facto, apanha uma parte dos bancos, uma fila na vertical, né, na diagonal da bancada. E, portanto, não fica inundado, não é sempre que chove, é um problema específico. Foi comunicado à Câmara Municipal de Sintra, que é quem tem de fazer as reparações, à Junta de Freguesia de Rio de Moro, compete a manutenção e ela é feita através da limpeza dos algerosos, dos desentupimentos e tudo mais que fazemos com toda a regularidade, precisamente para evitar situações menos boas, e, portanto, isso foi... devidamente comunicado. Relativamente ao contrato da Câmara Municipal de Sintra o contrato da higiene urbana, peço desculpa, entre a Câmara Municipal de Sintra, a Junta e a cessação de posição contratual, desculpem, com a Suma, para as outras juntas, tal como é do vosso conhecimento, ou deverá ser, aconteceu no dia 1 de maio, para a Junta de Freguesia ainda não, nós temos uma questão específica com o contrato, não assinarei até essa questão específica ser específica, que tem a ver com a distribuição dos plurianuais, e portanto tinha uma reunião marcada, infelizmente, para o dia do apagão, e agora será, hoje é dia 5, será no dia 7, e portanto só após essa reunião é que poderemos dar cumprimento, não obstante já termos feito uma reunião com a Suma, não obstante termos tido contactos, não obstante tudo termos feito para que a limpeza e higiene urbana vá melhorando, mas de facto enquanto persistirem dúvidas relativamente, seja o que for, naturalmente parece-me que é o mais responsável, é não assinarmos qualquer contrato. Relativamente à vogal Sara Barbosa do Bloco de Esquerda, eu não tenho dados para lhe dar, eu tenho uma pequena percepção do que me vou percebendo dos serviços da Junta e sinto, não sei se fui eu que tive sorte que nunca tinha tido antes ou se ouvi qualquer coisa que nunca tinha ouvido antes, mas tenho-me apercebido por pessoas a perguntar pelo recenseamento. O recenseamento neste momento para as legislativas está fechado, mas para as autárquicas não, continua a decorrer e, portanto, eu tenho visto algumas pessoas a fazer essa pergunta. Se também, não lhe vou mentir, não é? Eu não tenho dados concretos e posso só ter tido a sorte ou a coincidência de, por 3 ou 4 vezes, estar ali a passar no local, bem, mas a lei das probabilidades dirá que à partida está a haver pouca ou muita, está a haver mais procura para o recenseamento, mas depois posso procurar esses dados sem problema nenhum, está bem? Relativamente às contraordenações dos monos, não pode ser a Junta a passar, nós não temos essa capacidade, tem de ser a Polícia Municipal ou os SEMAS. E, na nossa visão, essa tem sido uma das dificuldades.
é legal, não é? Nós não temos qualquer atribuição para passar contraordenações, infelizmente, porque íamos fazer um brilharete na medida em que, naturalmente, somos nós que estamos no território, somos nós que vemos a maior parte das situações. Quando vemos, conseguimos alertar, nem sempre as pessoas nos ouvem, há pessoas que não nos querem ouvir, que são até agressivas, e, portanto, mas o problema da Polícia Municipal e dos SEMARs não apanharem em flagrante, depois, de facto, é este, não é? Os monos ficam, alguém tem de os recolher e o infrator fica muitas vezes impune, a verdade é essa. A verdade é que não só as recolhas dos monos, como os senhores vogais sabem, aumentam de ano para ano, mas também as coimas passadas também têm aumentado. Não tanto como gostaríamos, não tanto como achamos que seria necessário, mas a verdade é que tem aumentado e esperemos que também aumente um bocadinho o civismo com o passar do tempo. Muito obrigada. Oh, Dona Ana, o seu tempo, já passou o seu tempo, 10 minutos, portanto... Acham necessidade de ler a convocatória ou... Não? Então vamos passar, portanto, para o período... não, o senhor, a bancada da CDU tem que apresentar as moções, por favor. Boa noite a todas e a todos, senhora Presidente da Assembleia de Freguesia e toda a mesa, também a senhora Presidente da Junta de Freguesia, os vogais do Executivo, os senhores trabalhadores da Junta de Freguesia, hoje aqui também a prestar trabalho, restantes senhoras e senhores vogais, minhas senhoras, meus senhores do público, aqui também uma saudação especial aos estudantes da Escola de Património que mais uma vez estão a cobrir a sessão através do registro audiovisual. Vimos apresentar a moção de... Há um erro no título, portanto é 51º aniversário da Revolução, depois faremos chegar uma versão... na verdade não é a mesma, o título é o mesmo, mas houve alterações, embora o sentimento se mantenha sempre muito ativo. Bom, o 25 de Abril foi uma revolução libertadora que devolveu a liberdade, a democracia ao povo português. Com o 25 de Abril resolveu-se a vida do país e por isso mesmo não há faceta ou pormenor que o resumam. A revolução foi, no seu desabrochar imediato, uma explosão de liberdade, é certo, mas que não perduraria se, de imediato, nuns casos ou noutros, a breve trecho, não imprimisse em todos os demais aspectos da vida a marca que lhe garantiu e garante sustentação. Às operações programadas e depois executadas na madrugada pelos capitães de Abril e que desarmaram o regime opressor, associou-se amanhã nas ruas, nas praças de gente, pessoas que ali então se sentiam verdadeiramente cidadãos, com o poder efetivo de mudar o rumo do seu país, e gritando exprimiram livremente o que pensavam. Liberdade de pensamento e de expressão sim, mas também liberdade de organização e de luta. Luta por mais pão, luta por saúde, educação, habitação e justiça para todos. Com avanços e recuos, melhores ou piores resultados, mas sempre em confronto com as ideias e as práticas do passado e quase sempre em ruptura total com elas. O que está por cumprir ou realizar não é responsabilidade de Abril, mas dos que nunca se conformaram com o que teve de mais avançado, transformador e progressista, e tudo tem feito para empobrecer ou mesmo amputar as expressões dessa dimensão.
Comemorar Abril exige afirmar que a Revolução representa e expressa, enquanto o seu processo libertador, com profundas transformações na sociedade portuguesa, um dos mais altos momentos da vida e da história do povo português e de Portugal. Comemorações em que é imperativo não deixar submergir o que ela foi e representou na avalanche interpretativa recente que se faz daqueles que negam a sua natureza, o alcance e as características ímpares. Celebrar Abril é evidenciar o que foi o fascismo, combater o seu branqueamento, destacar a luta antifascista pela liberdade e a democracia. Celebrar Abril é assinalar o seu sentido transformador e revolucionário. Não rasurar a memória coletiva que o envolve, afirmar o caminho que o tornou possível, rejeitar as perversões e falsificações históricas, denunciar aqueles que o invocam para o amputar num sentido mais profundo e sublinhar o que constitui hoje de valores e referências para um Portugal desenvolvido e soberano que décadas de política de direita têm contrariado. Por mais que o reescrevam, Abril foi uma revolução, não uma evolução, uma transição entre regimes, um momento e um processo de ruptura com o regime fascista, o derrubo do fascismo e do que o suportava. Abril foi possível porque é fruto de uma longa resistência antifascista, de uma abnegada dedicação à luta pela liberdade, a democracia, dos comunistas e de outros democratas, com uma intensa luta de massas da classe operária, da juventude e do povo. Comemorar Abril é assinalar e afirmar o poder local democrático como uma das suas conquistas. Ora, aqui estamos hoje. Abril foi e é um processo libertador desde logo ao desmantelar e substituir os centros de poder em que a força e a ação do passado fascista assentavam. Foi pela ação revolucionária e transformadora das populações que o aparelho fascista da administração local foi substituído por órgãos de poder provisórios, legitimados pelas populações e, consequentemente, se desenhou um poder autónomo novo, que veio a merecer consagração na nossa Constituição da República. Comemorar Abril é defender e valorizar o poder local, a sua autonomia financeira e administrativa, que é hoje ameaçada, pelo subfinanciamento associado a uma transferência de encargos, pela ingerência tutelar e de mérito, pela instrumentalização que o reconduz, em parte, a mero executor técnico das opções de terceiros. Comemorar Abril é exigir que se cumpra a Constituição e o que ela consagra e determina quanto, por exemplo, à criação de regiões administrativas, complementando aqui o edifício do poder local com o nível regional, a par dos municípios e freguesias que ainda estão por cumprir. Comemorar Abril é afirmar e defender o poder local no que ele tem de mais avançado, democrático, nas suas expressões de participação, pluralidade e colegialidade. Comemorar Abril é devolver ao povo as freguesias liquidadas contra a sua vontade, repondo a proximidade, a participação, a representatividade que elas materializavam. O poder local democrático continua vivo e com energia bastante para resistir e se regenerar, e se for essa a vontade do que nos seus órgãos se dedicam à causa pública e se souberem juntar-se às 1000 vontades dos cidadãos que representam. Neste sentido, a Assembleia de Freguesia de Rio de Moro, reunida a 5 de maio, outra coisa a corrigir, 5 de maio de 2025, delibera, ponto 1, saudar o 51º aniversário do 25 de Abril e o inestimável património de transformações económicas, sociais, culturais e políticas que o materializam. 2, reafirmar o espírito de serviço público que há 51 anos animou aqueles que tomaram nas suas mãos a condução das políticas locais a benefício das populações e cuja ação deixou marca indelével no poder local. 3, defender o poder local democrático, a sua autonomia e capacidade de realização, reafirmando Abril em cada dia de trabalho e de luta. E 4, exigir a criação das regiões administrativas sem mais demoras e processos dilatórios. Disse. Obrigado. Vamos pôr à votação. Quem vota contra? Faça favor, senhor vogal Rui Morato, do PSD. As minhas intervenções hoje aqui são só um déjà vu. Parece que estou a voltar todos os anos a mesma coisa.
mais uma vez, a vossa moção reduzida às deliberações poderia ser uma boa moção. Mais uma vez, é um chorrilho, ou uma enxurrada, para não dizer um chorrilho, para não quero ser crítico nem ofensivo, daquilo que o Partido Comunista quer que seja, ou queria que tivesse sido o 25 de Abril, mas está que não foi. O 25 de Abril tem que ser celebrado, tem que ser comemorado, mas não é isto que aqui trazem, e por isso eu irei votar contra, sendo que a bancada do PSD tem, como habitualmente, a sua liberdade de voto. Muito obrigado. Senhor Vogal Paulo Duarte, tem a palavra? Não. Então vamos pôr à votação. Quem vota contra? Chega. CDS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está ganho por maioria com a bancada do PS, PCP, Bloco de Esquerda. Perdão, CDU. Então, mas a CDU não quer ler as moções? Eu não tive a oportunidade de dizer isto enquanto deu andamento à leitura das moções. Estive à procura do regimento, como é que posso exercer o meu direito de defesa? Estou a colocar-me agora... Mas isto aqui não há direito nenhum de defesa. Exercer o direito de defesa nos termos do artigo... Eu... Quem é que vem ler a segunda moção, faz favor? Tem a palavra o Sr. Israel Luís, da bancada da CDU. Muito obrigado. Pronto, o que trago aqui é a moção pela criação da nova rota da Carris Metropolitana e pelo reforço das linhas existentes na freguesia de Rio de Moro. Considerando que a freguesia de Rio de Moro apresenta uma significativa extensão territorial, com área densamente povoada, na chamada zona urbana e zonas rurais, muitas das quais com cobertura limitada de transportes públicos. A estação da CP de Rio de Moro constitui o principal ponto de ligação ferroviário para os residentes da freguesia, sendo essencial garantir o seu acesso de forma eficaz e regular. As atuais linhas da Carris Metropolitana que servem a freguesia de Rio de Moro, nomeadamente a 1613, 1615 e o 622, que passam pela zona limítrofe da freguesia e que traz para o centro, não conseguem em determinados períodos do dia responder à procura existente, nomeadamente nas horas de ponta, no final do dia e horários noturnos, esquecendo por completo todos os trabalhadores que exercem as suas funções por turnos. O acesso a transportes públicos de qualidade é um direito essencial, contribuindo para a mobilidade, inclusão social, sustentabilidade ambiental e coesão territorial. A Assembleia de Freguesia de Rio de Moro, reunida em sessão ordinária a 5 de maio de 2025, delibera recomendar à Carris Metropolitana e às entidades competentes, nomeadamente à Câmara Municipal de Sintra e à Área Metropolitana de Lisboa, a criação de uma nova rota de transporte público que se inicie e ligue
os limites rurais da freguesia de Rio de Moro à estação da CP de Rio de Moro, assegurando a cobertura das zonas mais periféricas e atualmente desprovidas de transporte eficaz. Solicitar o reforço da frequência e da capacidade das linhas 1613, 1615 e 1622, particularmente nas horas de maior procura, manhãs, finais de tarde e períodos noturnos, de forma a garantir uma resposta adequada às necessidades da população. Em caso de aprovação, a presente moção deverá ser enviada ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Sintra, ao Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Sintra, à Carris Metropolitana e à Área Metropolitana de Lisboa, e ainda a ser publicado no site da Junta de Freguesia de Rio de Moro. Muito obrigado. Boa noite. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção. Chega 2. Quem vota a favor? Portanto, passou por maioria. A senhora vogal Ana Vieira, da bancada do CDU, pode vir falar, se faz favor. Seja sucinta, agradeço. Senhora Presidente, eu não fiz uma pergunta retórica sobre os monos, porque nós temos um documento que nos foi fornecido pela Junta de Freguesia, e vou ser mesmo muito sucinta, não era uma pergunta retórica. Este documento tem alguns anos, a CDU pediu-lhe, e isto é o que temos, e a pergunta era lícita, era saber se já tinham sido contratados os restantes funcionários para os monos. Era lícita, não era de retórica. O que eu lhe disse é que se só houvesse 2, quando é que estava resolvido a contratação dos restantes? Foi isto, não foi uma pergunta de retórica. Essa é a primeira coisa, para ser mesmo muito rápida. A segunda coisa, também não disse que a Junta de Freguesia estava a omitir informação. Disse qual era a informação que estava no site sobre os concursos para o pessoal e pedi-lhe o ponto da situação. Foi isto. Portanto, não é... Obviamente que se não está concluído, o que a CDU quis saber era qual era o ponto da situação. Relativamente às obras, à construção de balneário no polidesportivo, de facto devia estar com falta de atenção quando li o plano de atividades. Quando chegar a casa vou lê-lo. De todo o modo, o que foi perguntado para a CDU, e mais uma vez não foi uma pergunta retórica, é quando é que a situação das infiltrações estaria resolvida, não foi dos balneários. Muito obrigada, boa noite. Tem a palavra a senhora Presidente da Junta. Senhora Vogal, como vê, consegue pôr as perguntas de forma clara. Se puser sempre desta forma, se calhar eu entendo melhor, mas com certeza que o defeito é meu, que não compreendo bem o que diz, não tem problema nenhum. Esse documento é antigo, mas pedirem um atualizado também será dado. Aliás, aprovámos aqui os mapas de pessoal, portanto, expliquei aqui para que é que era o concurso público, portanto, essa pergunta não foi retórica, foi para trazer à tona o tema. Está tudo certo, faz parte. Relativamente ao concurso, quando chegar a próxima fase lá haverá, mas eu posso lhe dizer que está na fase em que foram notificados os admitidos e os não admitidos para passarmos à próxima fase. Relativamente ao pavilhão, como lhe disse, mandámos para a Câmara Municipal de Sintra e não foi exatamente isso que disse, não foi isso que disse, o que disse foi em relação a encarregados de educação e começou a fazer uma série de perguntas, mas tudo bem. Na realidade, e se teve necessidade de perguntar pelo pavilhão, também mostra que não conhece o equipamento da freguesia, onde tantas vezes tivemos assembleias de freguesia, onde constantemente fazemos atividades abertas à população, onde constantemente as nossas associações também o fazem, nunca teve a oportunidade de ir, acontece, quando tiver, apareça que também poderá ver as instalações. Muito obrigada.
Portanto, a convocatória não vou lê-la, conforme vocês não quiseram, e entretanto vou dizer as substituições. Pediram as substituições do Partido Socialista, Dona Débora Antunes, o Sr. Vogal Miguel Guilherme, dos partidos Chega foi o Sr. Vogal Susana Beja, e do CDS foi o Sr. Vogal Pedro Filipe Conceição. Portanto, foram substituídos. E vamos entrar na ordem de trabalhos, que é o ponto número 1, aprovação da ata número 20. Alguém tem algo a vir falar? Senhora Vogal Ana Vieira, da bancada do partido da CDU, tem a palavra. Então, nós temos aqui, são só umas pequenas correções, nada de mais. Então, página 12, linha 47, nas declarações do Sr. Vogal Luís Mendes, eu vou dizer isto mais devagar, que é para ficar registado e depois poderem corrigir. Página 12, linha 47, onde está escrito habitação urbana, é reabilitação urbana. Página 19, linha 22, está escrito o seguinte: era uma questão apenas à Sra. Presidente da Junta de Freguesia de Rio de Moro, que tem a haver, e deve ser corrigido para que tem a ver. Página 20, linha 27, não é sessão como da Assembleia de Freguesia, mas sim sessão, com C de cão, está com S. Depois, na mesma linha, portanto, linha 27, página 20, no final da linha, aqui estamos a fazer autotransferência, não é uma transferência. Depois, na linha 29, está cessação e não é sessão, com C de cão. Na página 30, a mesma palavra, cessação é sessão. E na página 30, e na linha 31, peço desculpa, isto são linhas, e na linha 31, todas da página 20, na linha 31 está novamente sessão com S e deve ser sessão com C de cão. E, portanto, estas, por fim, e também não é novo, a ata não apresenta a minuta aprovada, como aliás é de lei, e diz o CPA, mais uma vez, não traz qual foi a minuta da ata aprovada, nem a deliberação ou não, a forma como é colocada à consideração da Assembleia, a aprovação ou não das atas em minuto e dos pontos da ordem de trabalhos. Continuamos a ter essa deficiência nas atas, e é uma deficiência que é, de facto, ilegal. Bom, com estas coisas todas, isto tem que se, de facto, alterar este vocábulo, que foi mal introduzido. Portanto, vamos votar a ata. Quem vota contra? As alterações propostas pela bancada do CDU, quem vota contra? Quem vota a favor? Portanto, isto passou por unanimidade. Então vamos passar à votação da ata, mesmo propriamente. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, está por maioria. Obrigado.
Vamos ao ponto número 2, apreciação e votação do relatório de gestão e conta de gerência da Junta de Freguesia relativamente ao ano 2024. Tem a palavra a Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente. Umas notas muito breves relativamente àquilo que o relatório de contas reflete. É um documento feito pelo técnico oficial de contas, como a lei manda, portanto, contabilisticamente devidamente justificado. Relativamente ao que ele na realidade reflete, e é disso que eu vou falar por breves instantes, na realidade o relatório de contas que hoje aqui trazemos reflete aquilo que fizemos durante o ano de 2024 na Junta de Freguesia, nos vários serviços, pelo que eu vou destacar aquilo que me parece mais importante, aquilo que de facto impacta na vida das pessoas da freguesia e aquilo que impacta naquilo que é a nossa missão. Portanto, na ação social reforçamos a verba para a medicação, mais verba por pessoa num limite maior por mês. Continuamos com todos os programas alimentares, alugámos uma nova loja que vai dar melhores condições a funcionários e a utentes, continuamos com as recolhas de alimentos trimestrais, continuamos o apoio às nossas associações, neste caso e muito em especial à Bimor Solidária e à ReFood, que são indispensáveis na área da ação social e com as quais colaboramos diariamente para servir melhor a nossa freguesia. E mantivemos os cabazes de Natal para as famílias carenciadas. Mantivemos também a ludoteca, o Gabinete de Inserção Profissional e a Universidade Sénior, assim como o projeto Orienta-te com todas as valências em funcionamento. Lançámos em conjunto com outras duas juntas de freguesia, a União de Freguesias de Queluz Belas, a Junta de Freguesia de Algueirão Mãe Martins e a Fundação HK, através do contrato de desenvolvimento social da Serra das Minas, a plataforma GPS, Guia para Serviços, uma plataforma online onde a população pode pesquisar os serviços que precisa de aceder, seja em que vertente for, para facilitar esta comunicação e esta identificação daquilo que existe no território. Fizemos a manutenção e pintura de todos os muros do cemitério, requalificámos o mobiliário urbano do mesmo e recuperámos a campa de Adães Bermudes. Nos serviços administrativos mantivemos também todos os serviços. Tivemos um ano muito desafiante, com os atendimentos a subir constantemente, com cada vez mais pessoas a procurar a ajuda da Junta e, felizmente, os nossos serviços conseguiram sempre dar resposta. Continuámos a assinalar os dias comemorativos, como o Dia da Mulher, o já tradicional enterro do bacalhau na freguesia, em conjunto com o Grupo Folclórico e Cultural da Rinchoa. Naturalmente que em 2024 destacamos especialmente as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, que nos trouxe um mês inteiro de celebração, com várias iniciativas, assim como o Dia Mundial da Música. O apoio ao associativismo, felizmente, cada vez mais forte, cada vez mais incrementado, com todas as associações do território, incluindo as associações humanitárias de bombeiros. Foi um ano especialmente importante para o Grupo Folclórico e Cultural da Rinchoa, que finalmente teve a sua sede num investimento totalmente assumido pela Junta de Freguesia de Rio de Moro. Mantivemos todas as nossas atividades desportivas, tentámos incrementá-la através, muito especialmente, do Sintra Mais Ativa, que trouxe novas atividades e que continua ano após ano, e também, naturalmente, as novas instalações, ou a ampliação das instalações e a criação da bancada do Grupo Desportivo Rio de Moro, Rinchoa e Mercês, para o qual a Junta também contribuiu significativamente. Na educação, continuámos as reparações e manutenções das escolas, marcámos presença nos Conselhos Gerais e nos Conselhos Ecoescolas e temos de destacar pelo menos 3 momentos muito significativos do nosso ano,
a simulação das eleições europeias no âmbito da Escola Embaixadora do Parlamento Europeu na Escola Secundária Leal da Câmara, onde aliás nos encontramos. É hoje dado como exemplo a nível nacional daquilo que uma Escola Embaixadora do Parlamento Europeu deve fazer, e foi para nós um gosto imenso poder colaborar e podermos estar neste processo desde o primeiro momento. A pintura do muro de entrada do Parque Urbano da Rinchoa, com turmas da Escola Escultor Francisco dos Santos, começou por ser um desafio quase recreativo àqueles alunos que estavam no Conselho Ecoescolas, quando eu lhes pedi que, como guardiões que são do parque, que imaginassem uma pintura para ali, tornou-se mesmo num projeto educativo pedagógico que passou a fazer parte e que fez parte das aulas de educação visual de uma professora da escola, e os alunos fizeram o desenho e pintaram-no, sendo toda a intervenção acautelada e os custos assumidos naturalmente pela Junta de Freguesia, mas aqueles desenhos saíram daqueles alunos, daquelas aulas, foram desenhados por eles. Tivemos o cuidado de ser uma turma de 7º ano, porque ele só está a ser terminado agora por uma turma de 8º, que é a mesma que deu a continuidade ao seu projeto, e portanto aquele muro tem vida e identidade própria, e foi um gosto imenso poder lançar este desafio e acima de tudo conseguir concretizá-lo. Outro grande momento, os 20 anos do agrupamento de escolas Alfredo da Silva, onde estivemos junto da comunidade educativa, onde providenciámos tudo do ponto de vista logístico, do ponto de vista do som, do ponto de vista de palco, para aquilo que era a grande data que se assinalava, que eram os 20 anos do agrupamento. Na recolha de montes, continuámos com os aumentos das recolhas, continuámos a preservar calçadas, continuámos a preservar espaços verdes, e neste caso, neste ano específico, foi ano de novo concurso público de publicidade internacional para a manutenção dos espaços verdes. Continuámos a manutenção do espaço público, como as pinturas de muros e muretes, a substituição de equipamentos danificados, a requalificação do estátua do Padre Alberto Neto na calçada da Rinchoa, a reparação de vários componentes nos parques infantis e nos parques caninos e a requalificação do parque infantil do bairro da Tabaqueira, assim como o seu campo de jogos. Na arte urbana tivemos também uma obra muito significativa, que foi um mural que está muito próximo daqui, aliás, na parede da Escola Básica Padre Alberto Neto, junto ao forno espaço cultural que evoca a linha de Sintra, a cultura e a educação. Substituímos, como já disse, os componentes dos espaços de jogos e recreio do bairro da Tabaqueira. Neste caso, instalámos balizas e tabelas de basquete novos. Continuámos a realizar a Feira das Mercês, em conjunto com a Junta de Freguesia de Algueirão e Martins e com a Câmara Municipal de Sintra, e festejámos novamente a nossa elevação à Vila através das festas da Vila, à qual associamos, como sabem, a Feira das Instituições, cada vez mais participada, com cada vez mais instituições, cada vez mais representativa daquilo que é Rio de Moro. Foi um ano desafiante, além daquilo que já referi para os serviços, com 2 eleições, uma prevista, a outra não, as legislativas e as europeias, e de facto mais uma vez exigiu um grande esforço dos nossos serviços. Realizámos a colónia de férias da freguesia de Rio de Moro, um sucesso absoluto, conseguimos preencher todas as vagas, conseguimos proporcionar um bom programa a baixos custos às crianças da nossa freguesia, e iremos repeti-lo este ano. No âmbito da sustentabilidade, demos mais alguns passos, o Gabinete de Eficiência Energética do bairro da Tabaqueira, no âmbito do projeto de Smile, mas com um técnico da Junta de Freguesia uma vez por semana no bairro. Começámos a utilizar os copos reutilizáveis em todos os nossos eventos com o logotipo da Junta. Fizemos também garrafas reutilizáveis, prestámos apoio ao Vale Eficiência, trabalhámos, como já disse, nos conselhos ecoescolas e realizámos ações de limpeza no bairro da Tabaqueira e na Serra das Minas. Na juventude, continuámos com a Juventude Ativa e o Festival da Gipang, o Festival SDM Cultura e Artes, deu um salto qualitativo bastante significativo, incremento também daquilo que tem sido o trabalho conjunto feito ao longo destes anos. Também no mercado municipal da Serra das Minas, que cada vez mais é um centro de juventude, cultura e arte, fizemos a primeira edição da Feira Amálgama, correu tão bem que este ano vamos fazer a segunda. Requalificámos a sede de junta, assim como procedemos à substituição de todos os letreiros indicativos dos serviços administrativos da junta. Naturalmente que isto é um pequeno resumo daquilo que fizemos todo o ano e daquilo que é
competência exclusiva da Junta e que, portanto, é isso que se reflete no relatório de contas, porque outras coisas que acompanhamos, como requalificações urbanas da Câmara Municipal de Sintra, naturalmente não sai das nossas contas, portanto, não fazia sentido estar a elencar aqui. Como já foi, aliás, há pouco referido, tivemos um saldo de execução orçamental de 549.362,83, que na realidade não foge muito àquilo que tem sido o nosso saldo de execução dos outros exercícios, porque temos de contar que aqui estão os 367.770 euros do autocarro, que estava cabimentado, comprometido, mas que naturalmente não foi pago, porque ele ainda não foi entregue. Muito obrigada. Quem é que quer usar da palavra? O senhor vogal Rui Morato, da bancada do PSD. Muito boa noite novamente, Sr. Presidente da Mesa, Sr. Presidente Executivo e demais presentes. Um pequeno esclarecimento aqui neste relatório, logo na primeira página, e com as declarações agora da Sra. Presidente, que nos diz que os pedidos de ajuda foram aumentando, e vem aqui uma referência. Gostaria também, antes de mais de lhe perguntar, referiu que foram arrendada uma nova loja, seria para os serviços, será para os serviços de assistência social? É esse o destino da nova loja? Obrigado. Nesta primeira página vem aqui uma referência, e isto não tem nada a ver com propaganda eleitoral, que estes pedidos de ajuda subiram, nem com campanha, com a subida da taxa de juros, da inflação e do preço da habitação. A inflação, quer as taxas de juros estão a descer desde dezembro até finais de março. Portanto, a haver aqui relatório de dezembro de 2024 e primeiro trimestre. No de atividades, se calhar. Ok, tudo bem. Então depois eu volto aqui, se faz favor, para este ponto. Bom, vamos propor isto à aprovação. Quem é que vota contra? Quem se abstém? Abstenção. Tem o Chega, 2, PSD, 2 do CDS e 2 do PSD, 2 do CDS, 3 do PCB. Chega, são os dois, não? Quem é que vota a favor? 2, 3 e 8, 11. Ruído. 3. Fica aprovado com 11 votos. Portanto, 3 votos do partido da CDU. Foi? Não, calma. É assim, a abstenção tem 2 abstenções do partido Chega, tem uma abstenção do PSD, tem 2 abstenções da CDU, 3 e duas do CDS. Ela enganou-se. Ela entretanto baixou a mão. Depois tem 8 votos a favor do PS, mais o Bloco de Esquerda, mais 1 voto, dá 9, e mais 3 votos do PSD, certo? Certo. 9, só 9 são. Portanto, está aprovado por maioria, digamos. Sim, é maioria. Digamos muito bem.
Ponto número 3. Apreciação e votação da primeira revisão orçamental. Tem a palavra a Senhora Presidente. Senhora Presidente, muito obrigada. Na realidade, trata-se da distribuição do saldo de execução orçamental e como já tínhamos aqui até falado, quando da operação, peço desculpa, da aprovação do orçamento para o ano de 2025, havia várias rúbricas que tinham de ser reforçadas, porque não havia verba suficiente para o fazer, uma vez que tínhamos já os 367.770 do autocarro, na realidade, comprometidos e cabimentados, e já vinha nessa questão do orçamento. Portanto, aquilo que fizemos foi mesmo isso, reforçar as várias rúbricas que necessitavam de ser reforçadas para podermos prosseguir com o plano anual de atividades que já foi aprovado e que estava de acordo com o que já havíamos referido na Assembleia passada, e, portanto, reforçamos quer espaço público, quer a requalificação urbana aqui, em especial para o Parque Infantil dos Francos, como também já tínhamos discutido no último orçamento, o apoio ao citivismo, a colónia de férias, o apoio à juventude e o Fundo de Emergência Social. Na realidade, o que fizemos foi distribuir o saldo de gerência por todas as rúbricas do orçamento e que necessitavam especialmente de ser reforçadas. Muito obrigada. Quem quer usar a palavra? Então tem a palavra o Sr. Israel Luís, da bancada da CDU. Boa noite. A bancada da CDU vai aqui apresentar uma declaração de voto relativamente à primeira revisão orçamental de 2025. O nosso voto será contra. A CDU vota contra a proposta da primeira revisão orçamental para o ano 2025, que contempla um reforço dos 549.362 euros, como acabou agora de dizer, resultante do saldo de gerência anterior. Esta revisão orçamental levanta preocupações de ordem política e técnica. Constata-se que várias rúbricas protocoladas entre a Câmara Municipal de Sintra e a Junta de Freguesia de Rio de Moro necessitam de reforço, o que demonstra que os montantes inicialmente previstos são insuficientes. Esta situação evidencia falhas na previsão orçamental e na capacidade de planeamento conjunto entre as entidades envolvidas. A revisão agora apresentada significa que a despesa que competiria à Câmara Municipal de Sintra está a ser suportada pela Junta de Freguesia. A CDU considera inaceitável que, perante a existência de saldo de gerência, se abdique do investimento essencial, a criação de infraestruturas condignas para os trabalhadores da Junta de Freguesia, nomeadamente afeto aos serviços operacionais e de manutenção dos espaços exteriores. Estes trabalhadores, que todos os dias garantem a limpeza, manutenção e qualidade do espaço público, continuam a laborar sem acesso a um espaço adequado onde se possam fardar, guardar os seus pertences, refrescar-se no final do dia de trabalho e fazer as suas refeições com dignidade. Ignorar essa necessidade é desvalorizar o papel central do trabalho e de quem o realiza. Para além das infraestruturas referidas, outras situações se colocam, são as obras imprescindíveis no cemitério, onde constatamos a degradação das instalações, uma viatura pesada que se encontra imobilizada há bastante tempo, segundo os relatos de fregueses que deslocam com alguma regularidade ao cemitério, que presumimos por falta de reparação, e a necessidade da contratação, como já aqui foi referido, de mais trabalhadores. A proposta apresentada revela a ausência de uma visão estratégica de médio e longo prazo. Em vez de aproveitar os recursos disponíveis para qualificar os serviços públicos, reforçar os meios técnicos da Junta e melhorar as condições de trabalho, opta-se por tapar insuficiências em protocolos mal planeados. Para a CDU, os investimentos devem ser orientados para o desenvolvimento sustentável da freguesia, a melhoria da qualidade de vida da população e a valorização dos trabalhadores. A CDU pauta a sua intervenção por valores claros, a defesa dos serviços públicos de proximidade, a valorização do trabalho e dos trabalhadores, a gestão democrática e transparente dos recursos públicos e a promoção da justiça social. Esta proposta de revisão orçamental contraria esses princípios ao negligenciar necessidades estruturais da freguesia e dos seus trabalhadores. Por estas razões, a CDU vota contra a presente proposta de revisão orçamental. Muito obrigado.
Tem a palavra o Sr. Vogal Rui Morato, da bancada do PSD. Ora, muito boa noite. De novo. Apenas 3 perguntas muito diretas. De facto, poder o Sr. orçamentar, Sr. Presidente de Junta, se este reforço para os espaços verdes vem ou não substituir alguma despesa como teria a Câmara Municipal de Sintra. Isto fazer uma pergunta de forma muito direta. O Fundo de Emergência está aqui contemplado com 40 mil euros e as festas da Vila com 100 mil. A pergunta é se, de facto, posto as necessidades sociais que têm sido referidas pela própria Junta, se não poderia haver aqui maior equidade entre estas duas rubricas, ou nestes 2 reforços, pelo menos. Muito obrigado. Não há mais ninguém? Então tem a palavra a Sra. Presidente da Junta. Muito obrigada. Respondendo ao Sr. Vogal Rui Morato Lopes, não. Nós, na realidade, não vamos suprir nada que a Câmara já não nos dê. Nós estamos só a repor aquilo que lá tem de estar e que não ficou do primeiro orçamento. Não ficou tudo na rúbrica. Como eu expliquei, aliás, na altura, quando aprovámos o orçamento de 2025. Relativamente às festas da Vila e à ação social, neste momento é um reforço. Nós depois também fazemos alterações orçamentais quando é necessário. Na realidade, as festas da Vila estão aqui e só aparecem aqui porque nós já havíamos retirado verba para quê? Para fazer a colónia de férias. Nós não podíamos estar até à data de hoje à espera para contratar os serviços da colónia de férias e dos autocarros, porque senão, nesta altura, como é óbvio, como qualquer um de nós percebe, já não teríamos sequer serviço de autocarro. Aliás, estamos a poucos dias, penso que dentro de 2 semanas, vamos abrir as inscrições para a colónia de férias e, portanto, teria de estar tudo devidamente contratado e nós só podemos contratar se conseguirmos cabimentar. Portanto, nós retirámos, na realidade, verba que estava nas festas da Vila, porque vinha primeiro, sabíamos que tínhamos depois o saldo de gerência para incorporar, portanto, já tínhamos aqui estabelecido esses 100 mil euros para a festa da Vila, que se for ver no orçamento inicial, é exatamente o que lá está, e, portanto, acreditando que a Assembleia, da mesma forma que aprovou o orçamento inicial, também aprovaria estes reforços, e, portanto, foi essa a nossa opção, porque não nos passou pela cabeça pôr em causa a realização da colónia de férias pela não incorporação mais cedo do saldo de gerência e, portanto, fizemos a alteração orçamental e retirámos a rubrica das festas da Vila e por isso é que ela aparece aqui, mas é os 100 mil que estavam previstos desde início. Muito obrigada. Então, vamos pôr a aprovação. Quem vota contra? Portanto, 3 votos contra da CDU. Quem se abstém? 2 do Chega, 2 CDS e PSD, 1. Quem vota a favor? Também abstenção? A favor, portanto somos 9, 10, 11, 12, 13, 14. Fica aprovado por maioria. Vamos para o ponto número 4, apreciação da informação escrita da Sra. Presidente do Executivo relativamente ao trimestre de 2020, ao primeiro trimestre de 2025. Tem a palavra a Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente. Como habitualmente, vou apresentar o relatório do primeiro trimestre com a respectiva informação financeira e, portanto, no que toca à ação social, mantivemos, de facto, todas as nossas atividades. Como se vê também neste relatório, passámos a utilizar, no âmbito do Programa Operacional para as pessoas mais carenciadas, que agora passou a pessoas 2030, e com este programa finalmente passámos a ter a atribuição de alguns cartões. As pessoas, em vez de levarem os alimentos, levam um cartão de supermercado, igual ao cartão de refeição, que muita gente tem, para serem eles próprios a comprar os seus alimentos e aquilo
mais ao seu gosto e, de facto, esperemos que seja um caminho por continuar. Cada freguesia do concelho teve direito a uma proporção de cartões, portanto, os beneficiários ainda não estão todos... não têm todos direito a cartão, há quem ainda continua a vir buscar os alimentos à junta, mas de facto começou-se aqui este caminho que há muito queríamos fazer e há muito nos era dito que seria hora de o começarmos a fazer. Como já acabei por referir há pouco, distribuímos os cabazes de Natal da Junta de Freguesia para as famílias carenciadas. Não posso deixar de referir aqui as ajudas que as várias associações nos dão através da recolha de alimentos, da recolha de bens de higiene, da recolha de brinquedos, também muito importante, porque também é preciso dar aquele miminho a muitos das crianças destas famílias e, portanto, a recolha de brinquedos é de facto muito, muito importante, não só os alimentos que têm uma importância que todos nós sabemos vital, mas aqui os brinquedos também têm muita importância. Neste relatório vem de facto então as obras de requalificação da nova loja de ação social. Neste momento já está mobilada, falta só a mudança final das pastas e dos papéis, como se costuma dizer. Nos serviços administrativos também mantivemos todos os nossos serviços. Celebramos o 94º aniversário do nascimento do Padre Alberto Neto. Assinalámos o Dia Internacional da Mulher, como habitualmente, com um postal. Na parte da frente do postal, um poema de Maria Teresa Horta, e na parte de trás, apesar de ser menos bonita à vista, a realidade é que nós fazemos questão de pôr sempre um cartaz que alerte para a violência doméstica e que indique quais são os números a que as mulheres podem recorrer e as formas que têm de pedir ajuda. Como sabem, este relatório inclui o dezembro e o primeiro trimestre, portanto temos aqui também o apoio logístico às várias festas de Natal que foram sendo feitas pela freguesia, assim como os mercados de Natal das várias associações, o passeio de Pais de Natal do Motoclube, como habitualmente. Ainda em dezembro, uma homenagem a Filomena Marona Beja no Forno, pelo primeiro aniversário do seu falecimento. Depois recebemos também várias associações que habitualmente vão cantar as janeiras à Junta de Freguesia de Rio de Moro. Tivemos no Festival de Sopas do 178 das Mercês, a quem aproveito para cumprimentar agora de forma mais particular. Estivemos no aniversário da ReFood, apoiámos as nossas associações nos vários eventos que fizeram, realizámos o segundo encontro do associativismo de Rio de Moro, celebrámos o Natal e o enterro do bacalhau, celebrámos os 52 anos da Associação de Recreio e Cultura do Bairro da Tabaqueira, mais uma vez com o 178 das Mercês, agora numa atividade de futsal, e fizemos um torneio na Serra das Minas com a Gipang. Apoiámos também o Festival Contratempo do Estúdio 3 e tivemos no aniversário da Comissão de Festas de Panhões. No desporto, mantivemos também todas as nossas atividades, mas com menos regularidade, porque tivemos muitas caminhadas que foram canceladas ou adiadas, porque de facto chove há imenso tempo e há percursos que não está a dar para fazer e, portanto, também não iríamos pôr em risco ninguém. Estivemos presentes nos 67 anos do Grupo Desportivo Rio de Moro, Rinchão e Mercês e, mais uma vez, apoiámos e acolhemos o Estágio Nacional de Inverno do Karaté, organizado pelo Dojo Samurai. Um concerto da Orquestra Escolar de Sintra no Auditório de Rio de Moro pelo Natal. Estivemos no hastear da Bandeira Verde no projeto Ecoescolas da Francisco dos Santos. Visitámos com a Escola Secundária Leal da Câmara, no âmbito do projeto da Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, a Embaixada da Hungria. Estive, depois de um simpático convite do ATL da Escola Básica da Serra das Minas, número 2, falta aqui o 2 no relatório, peço desculpa, à conversa com as crianças do ATL sobre o que é ser presidente e quais as atribuições de uma junta de freguesia, e foi uma tarde muito, muito, muito interessante. Também aqui na Escola Leal da Câmara, conversas sobre o futuro, e
tive com a Escola Básica da Serra das Minas, numa arruada, Serra das Minas 2, numa arruada até a Serra das Minas 1, num projeto que se chama Os Livros Vão a Votos. Nada mais, nada menos do que todo um processo eleitoral, mas onde o que está em causa são os livros. Portanto, as turmas escolhem o livro que querem defender, fazem os seus cartazes, fazem a sua campanha, fizeram neste caso uma arruada para ir mostrar à outra escola, fizemos-nos acompanhar pelo Bombo das Mercês ao abrigo do contrato de programa que têm com a Junta de Freguesia e correu tão bem ou tão mal que foram o melhor projeto nacional e vão à Gulbenkian neste mês de maio mostrar aquilo que fizeram pelas ruas da nossa freguesia e, portanto, vale mesmo a pena apoiar estes projetos. Tivemos também a assinatura do contrato de concessão e construção do novo polo escolar da Serra das Minas, pertencerá ao agrupamento de escolas de Mãe Martins, ficará, para quem conhece a zona, nas traseiras da escola de Mãe Martins, será uma básica integrada e, portanto, está feita também essa assinatura, a obra da Câmara Municipal de Sintra, naturalmente. Transportámos os cabazes de Natal para os funcionários das escolas da freguesia, é um cabaz oferecido pela Câmara. Fizemos a habitual manutenção das nossas escolas, estivemos nos conselhos ecoescolas, no Conselho Gerais, continuámos com o nosso projeto Orienta-te, que de facto continua muito pujante nas suas atividades e com muitos participantes, felizmente, e a correr francamente bem. Nos espaços verdes continuámos também as manutenções, pus e fiz questão de pôr imagens de limpeza de sumidores, não é responsabilidade da Junta de Freguesia, mas tendo em conta, e isso fazemos sempre que há, nós temos sítios da freguesia onde sabemos que a limpeza é mais difícil, onde sabemos que tem mais tendência a inundar, onde sabemos que tem mais tendência a entupir, e sempre que temos alertas de mau tempo, a Junta de Freguesia, os funcionários da Junta de Freguesia são eles próprios a desentupir, para que se previnam males maiores e, portanto, daí a referência também a isto. No espaço público e na requalificação urbana decorre a bom ritmo as obras da Centralidade de Rio de Moro Velho, no âmbito da área de requalificação urbana. Continua a construção dos estacionamentos na Rinchoa. Foi finalmente substituído um novo coletor, o coletor pluvial na rua Álvaro Augusto Rodrigues Vilela em Albarraque, também um problema antigo, que dava muitos problemas a quando do mau tempo. Felizmente está já reparado, substituído e as obras terminadas. O acompanhamento da empreitada da construção de multiusos de fitares, a pintura de guardas protetoras em Rio de Moro, após o alcatroamento da Rua da Ponte e da Rua do Sol, a eliminação de vandalismo no Centro de Saúde Dr. Joaquim Paulino, a eliminação de vandalismo na Serra das Minas, a reparação de mobiliário na Serra das Minas, aliás, até uma questão aqui trazida à Assembleia de Freguesia por uma freguesa, que todos se recordarão, e, portanto, essa questão também já está concluída. Consulta pública à população acerca de implementação de sentidos únicos em Penhões e nos Francos e a apresentação do plano estratégico da área de requalificação urbana do bairro da Tabaqueira com a Câmara Municipal de Sintra. Começámos a requalificação total do Parque Infantil do Centro Lúdico de Rio de Moro. À data de hoje já está inclusivamente concluído. Trata-se de um parque infantil novo, com piso novo, tudo novo, e também com um baloiço inclusivo para todas as crianças, que é um caminho que também temos de começar a seguir no espaço público. Depois as várias manutenções que fazemos, também fizemos aqui algumas manutenções no mercado da Serra das Minas ao nível do portão e da iluminação pública. Com a nossa ludoteca festejámos o Natal, fizemos a Casa do Pai Natal, estivemos no mercado de Rio de Moro a receber as nossas crianças e todos os que quiseram ir ter connosco. Fizemos uma exposição também na nossa ludoteca, aqui a tentar incentivar os teenagers para virem também ter connosco, e celebrarmos o 8º aniversário da ludoteca, também celebrarmos o aniversário do projeto Criar Afetos, adquirimos novas fardas para todos os trabalhadores e, naturalmente, como aconteceu um pouco por todo o país e um pouco por todo o concelho, acompanhámos e colaborámos nas diversas ocorrências da tempestade de Martim, que de facto nos trouxe grandes desafios, mas felizmente sem vítimas a registar, e isso é que realmente importa, e a nível estrutural também
alguns problemas, mas nada de muito preocupante. Visitámos a Associação de Bombeiros Voluntários de Algueira Martins. O que vem nas imagens foi o que eles compraram com o apoio dado pela Junta de Freguesia de Rio de Moro, e tivemos na tomada de posse do novo comandante dos Bombeiros Voluntários da Gualva Cacém. E como eu referi também há pouco, o Gabinete de Apoio à Eficiência Energética no âmbito do projeto SMILE continua a funcionar. Os SMAs têm feito aqui, de facto, um esforço na limpeza e higienização dos contentores. Com os SMAs e com a Câmara visitámos, de facto, também uma série de depósitos ilegais, neste caso da fotografia é em Cabra Figa, mas visitámos mais, e a nossa Universidade Sénior, como já disse, festejou-se o aniversário do projeto e continua toda a sua atividade. Muito obrigada. Alguém tem alguma questão a pôr? Tem a palavra o Sr. Luís Mendes, da bancada da CDU. Ora, não obstante, efetivamente, um volume grande de atividades, uma grande diversidade, é isso que pode caracterizar, de facto, aqui o relatório apresentado pela Sra. Presidente. A CDU não quer deixar aqui de expressar a sua preocupação, não é propriamente dirigida até à Junta, mas à forma como se tem vindo a fazer política e local. E neste caso, o relatório, por exemplo, é marcado, obviamente, por eventos, por ações diversas, mas há também, como é evidente, porque está relacionado com o nível mais local do poder em Portugal, um certo imediatismo, uma visão que é assistencialista e que, a nosso ver, embora mitigue, e nós sabemos isso através do reforço que tem vindo a ser feito, fortemente os problemas sociais que assolam a freguesia, e também sabemos que não é a Junta de Freguesia que deve competir, resolver o problema estrutural da pobreza, nem à Câmara Municipal de Sintra, é ao Estado Central. Nós não podemos deixar de referir aqui alguns aspectos. A ação social é obviamente marcada por respostas pontuais, que vão flexíveis, no sentido de ajudar as famílias, os cabazes, os kits alimentares, os apoios esporádicos, tentam responder, dentro que aquilo é possível, às competências da Junta, ao problema, que é um problema estrutural, que é a questão da pobreza, mas isto, de facto, carece de uma outra estratégia integrada a nível nacional de combate a este flagelo. A crescente pobreza envergonhada, o aumento dos despejos, que são apresentados quase como uma fatalidade, embora com algum poder crítico, mas a verdade é que aquilo que a Junta pode fazer é sempre mitigá-los, não é? Não há uma palavra aqui, nesta Assembleia, relativamente às opções políticas erradas que o poder local, que nós poderíamos questionar, não é? A estratégia de combate à pobreza e exclusão, volto a dizer, não é responsabilidade da Junta, mas aqui a CDU não pode deixar de lamentar que o processo que nós ainda hoje temos é fruto de opções erradas políticas de quem esteve no governo nos últimos anos. E é preciso, de facto, por vezes, recorrer a estes apoios de caráter assistencialista para resolver uma situação, ou mitigar uma situação que poderia ser resolvida com o aumento nacional dos salários e das pensões, uma melhoria generalizada das condições e dos direitos laborais, a redução, por exemplo, do IVA no gás, na eletricidade e nas telecomunicações, a redução do preço da bilha do gás, estabelecer o teto de rendas, que é uma medida de grande emergência social, a redução das taxas de juros que até aqui já foram faladas. E, efetivamente, nós não vemos os diversos governos nacionais a fazerem isso. O que pensamos é que o poder local pode pugnar junto do Estado Central por uma outra política. E sim, as medidas que referi seriam as medidas estruturais para apoiar as famílias. Ao nível das competências da ação social, não podemos aqui também, para as freguesias, não podemos aqui deixar de dizer o seguinte: esta descentralização que tem vindo a ser levada a cabo pelos últimos governos tem sido aceita de uma forma muito crítica. E a CDU, que fica registado, em todas as assembleias tem alertado para o facto destas transferências estarem a ser feitas muitas vezes sem os meios financeiros ou humanos necessários, ou mesmo que no momento sejam. A verdade é que isto precariza a capacidade de resposta dos serviços públicos e desresponsabiliza o Estado Central numa matéria que é
de direito constitucional e que é a si, ao Estado Central, que está incumbida a sua resolução. E, portanto, aos poucos o que temos vindo a assistir é uma transferência de competências, não é? De vários, nós diríamos de encargos, na verdade, e que a longo prazo podem ser difíceis de sustentar. Pense-se, por exemplo, na questão da municipalização da habitação. É óbvio que tem que haver articulação entre câmaras municipais e o Estado Central, mas, por exemplo, não há nenhuma força política que questione a verdade, e mesmo aqui a nível local também o deveríamos fazer, a verdade daqui a muitos anos, o que é que vai ser sem os apoios comunitários, o que é que vai ser se o orçamento de um Estado Central não garantir o apoio à requalificação, à melhoria das casas das pessoas, o que é que vai acontecer a todo o parque imobiliário que está a ser construído ou reabilitado a favor dos mais pobres. Isso é fundamental, mas é uma questão de financiamento. A outra questão é a questão da habitação e da subida das rendas, que é tratado, obviamente, e tem aparecido no relatório, e agradecemos à senhora Presidente e ao Executivo por incluir isso, porque é uma dimensão dramática da vida da população, mas é sempre visto, obviamente, na questão do despejo e do pedido de ajuda, ou seja, há uma consequência e a Junta de Freguesia, de mãos atadas, obviamente, que não é de sua competência, tenta dar uma resposta. Mas esta resposta, na verdade, exigia outro tipo de política pública, quer de habitação social, quer de controle de preços da habitação, como já referi. Portanto, em conclusão, e valorizando o trabalho que é feito pela Junta, a CDU tem reafirmado há muitas décadas que o poder local é um agente de mobilização social, de defesa dos direitos das populações, mas que isto exige uma outra política a nível nacional, uma política alternativa de esquerda e que é possível e que seja centrada para responder às necessidades e aspirações populares num combate verdadeiramente estrutural à pobreza e não na gestão resignada dessa pobreza envergonhada. E aqui, em conclusão, sem desvalorizar, pelo contrário, o trabalho da Junta, voltamos a dizer, é um documento extenso, de quase 100 páginas, com muitas atividades, de facto, muito apoio à população, mas que nunca vai perder este caráter essencialista que é necessário e que podia ser até combatido de raiz com outro tipo de política. O que gostaríamos era que a Junta também reforçasse o seu papel nesta luta, que é pugnar junto do Estado Central por a resolução de problemas que são estruturais, e isto só através de medidas mais radicais, indo à raiz, não é? Ou estruturais, medidas mais assertivas. Disse. Tem a palavra o Sr. Vogal Rui Morato, da bancada do PSD. Ora, muito boa noite novamente. Agora sim, parece que na altura própria. Bom, antes de mais, ao relatório e às atividades que são habitualmente seguidas pela Junta, há aqui uma continuidade na repetição das tarefas, na proximidade das atividades desenvolvidas e, portanto, são de salientar a sua continuidade e manutenção. Foi aqui referido o projeto Orienta, um excelente projeto, com muitos anos, mas que no início se dizia ou pretendia a Junta que fosse integrado nos serviços da própria Junta. Foi assim que começámos este mandato, e isto não é política. Não estou a falar de futuro, até porque acho que ninguém aqui apresentou as suas candidaturas e, portanto, não estamos ainda em campanha. Embora esta última alocução do nosso colega Vogal, meu Deus, isto sim foi um bom desvio daquilo que se pretende nesta época eleitoral em relação ao relatório de atividades. O estacionamento, a Sra. Presidente referia há pouco em relação ao lixo, que pouco pode fazer e que vai reportando aquilo que vê. Eu penso que poderia haver, se calhar, uma maior pressão da parte da Junta, junto dos serviços municipalizados, neste caso, porque, de facto, a percepção que fica, e ao contrário daquilo que disse ao início, é que pouco mudou. É a percepção que as pessoas têm na rua. E o Sr. Presidente tem o contato com a população e verá isso. As pessoas queixam-se na rua. Parece que não mudou. Não estou a dizer que a culpa é sua. Não estou a dizer que a culpa é do Executivo, mas não logramos obter grandes avanços nesta coisa. Da recolha e da gestão do lixo. E dirá que é da Câmara. A nós cabe-nos preocupar-nos com a nossa terra, com a nossa freguesia, para já. Em relação ao estacionamento, os estacionamentos têm sido aprovados lá em cima e apresentados de novo, vieram mitigar
o desaparecimento de um espaço de estacionamento, sendo que, para breve, irá desaparecer um outro espaço de estacionamento, também em Fitares, porque, ao que consta, fora da bolha, vão começar as obras de edificação do prédio que falta na urbanização de Fitares. Ou seja, aquele terreno descampado que está junto ao supermercado, ao shopping, vai desaparecer também. E agora já não temos para onde inventar mais estacionamento, julgo eu. Penso que não sei se a Junta provavelmente não teria capacidade financeira para isso, mas se calhar com uma boa pressão junto do Poder Municipal teria sido possível aproveitar aquele espaço. Muito obrigado. Tem a palavra a Senhora Presidente da Junta. Muito obrigada, Sra. Presidente. Em relação à declaração do vogal Luís Mendes, bom, foi o próprio a dizer que não era nem para a Junta nem para a Câmara, mas deixo em tom de desafio, de desabafo. É certo que que os problemas da habitação não passam todo por uma Junta, muitos deles passam pela Câmara, daí haver esta tentativa tão grande de incrementar a estratégia local de habitação, de estarmos constantemente a tentar, de facto, arranjar novos espaços para a comunidade, mas quer dizer, eu não sei se é assistencialista ou se estamos a fazer aquilo que temos de fazer. É a nossa função apoiar a nossa população, mesmo que eles precisem de mais respostas de outros organismos. Está tudo certo, óbvio que eu também acho que são necessárias respostas de outros organismos. Não acho que seja assistencialista por parte da Junta. Acho que é mesmo para isso que servimos, para sermos o primeiro degrau de apoio, para sermos a primeira porta onde batem. E, de facto, são. E muitas pessoas não teriam sequer a capacidade para fazer candidaturas, muitas vezes algo burocráticas, se não tivessem uma junta de freguesia que os assistisse. E, portanto, eu não vejo esse assistencialismo todo, não vejo essa dependência, vejo aqui a nossa missão de ajudarmos as pessoas a construírem o seu projeto de vida, que é exatamente para isso também que serve uma junta de freguesia, sendo certo que eu percebi que não havia uma crítica aberta à junta, que era uma política nacional, mas sobre essa não me vou pronunciar porque não é o local. Em relação às questões do vogal Rui Morato Lopes, começámos aí o mandato com o Orienta-te, não aconteceu porque, entretanto, o Orienta-te deixou de estar no Alto Comissariado para as Migrações e passou a estar no IPDJ, e as candidaturas foram prorrogadas por muito mais tempo e a candidatura foi prorrogada para além do mandato. Esta candidatura está válida até 2026 e por isso não fazia sentido termos nós o financiamento e dizermos não, nós não queremos financiamento de ninguém, vamos assumir isto tudo sozinhos. Isso não fazia sentido, mas continuamos com a mesma disponibilidade, mas não vai acontecer porque esta geração do Orienta, de facto, foi prolongada por muito mais tempo do que tinham sido as anteriores e só termina em 2026 e por isso não fazia sentido, tendo financiamento aprovado até essa altura, estar a internalizar. Foi por causa disso que não aconteceu. Relativamente aos SMAs, eu acredito e eu sei que é a percepção das pessoas, quando eu digo que é da Câmara, não é para me escusar, é aquilo que eu lhe disse há pouco. Nós temos de ter uma visão daquilo que se passa à nossa volta e há coisas que eu percebo que neste momento ainda não sejam possíveis de melhorar, porque os SMAs, por exemplo, se quiserem um caminhão novo, e terá conhecimento disso com certeza, não é nem num mês, nem em 2, nem em 3. Portanto, nós temos uma série de desafios pela frente, que temos todos de tentar superá-los, temos todos de tentar colaborar, e assim o fazemos, e muita pressão temos feito. Já neste relatório se vê os próprios SMAs a higienizar mais e mais os próprios contentores do lixo, por exemplo, era um dos problemas que tínhamos, e continuamos a ter, mas estamos a trabalhar mais para melhorar. Foi isso que eu quis transmitir há pouco. Em relação ao estacionamento, é a primeira vez que estou a ouvir falar do Fitares, e, portanto, não posso comentar porque, de facto, não sei, nem tenho nenhuma informação que tal tenha acontecido, não duvidando, mas eu não tenho qualquer informação e, portanto, não sei. Esperemos que não. Muito obrigada.
Ponto número 5, apreciação da informação. Eu estou muito atrasada. Então é assim. Alguém vê algum inconveniente que seja aprovado a ata em minuta? Não? Então está encerrada a sessão. Obrigado, boa noite a todos. Com certeza, senhora Vogal.